Então, vamos lá, aqui só um slidezinho, né, para a gente conversar dessas formas de emitir a certidão, tá? E hoje em dia, né, já tem um tempinho, pessoal, a gente tem essa sorte de conseguir emitir essas certidões tudo online, tá? Teve época, né, que a gente tinha que ir a alguns locais para poder conseguir a emissão da certidão, para cadastrar a CICAP, tinha que levar documento impresso, né, uma série de coisas. Hoje a gente faz tudo online, é bem tranquilo. Por que que é importante também a gente conhecer essas emissões de certidão e a gente começar esse ano aí de 2024 com essas emissões já? Quem já teve em aula comigo, né, em outros momentos que a gente estava junto, eu sempre falo isso. Nós podemos ser pegos de surpresa com alguma certidão. É complicado isso, é triste isso, mas é assim, né? Não tem jeito. A gente que está aqui vivendo, né? A gente passa por situações no nosso dia a dia que, às vezes, alguma coisa bloqueia uma certidão. Pode ser um erro de lançamento de um imposto, pode ser alguma coisa que você esqueceu de pagar. Já aconteceu de eu não conseguir emitir certidão de prefeitura por ter esquecido de pagar a taxa municipal, que é aquela taxa de fiscalização TFL, depois a gente olha o nome dela direito, né? Aquela taxa de fiscalização que a gente tem que pagar, né, todo ano. E aí esqueci. A taxa até baratinha lá, R$ 150 e tal, esqueci e a certidão não saía. Quando eu fui ver, tinha pendência lá daquela taxa. Então, se você deixa para emitir a certidão na véspera, né, ou muito perto, não dá tempo de pagar esses boletos, essas taxas e a certidão sair, tá? Principalmente a Receita Federal. Como que demora? A gente agora não tem mais atendimento presencial na Receita Federal, pelo menos aqui em Belo Horizonte não tem, não sei se nas outras cidades tem. E aí, quando você precisa de alguma coisa, eu precisei disso ano passado, foi um sufoco para conseguir que a Receita Federal corrigisse um erro deles para liberar a minha certidão da empresa. Eu estava precisando, senão eu não recebia minha medição. Então, assim, emite antes, a gente leva um susto, às vezes falei, nossa, estou com a certidão positiva, ela tinha que estar negativa. Aí dá tempo da gente corrigir, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, quem ainda não emitiu nenhuma, vamos aproveitar hoje aí, fazer juntos e já vão emitindo, tá? Então, vamos lá. Pronto. Aqui é só vou falar rapidinho, né, quem que eu sou engenheira civil, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou formada lá em Juiz de Fora, depois eu fui fazer mestrado, e lá que tive meu primeiro contato aí na área de avaliações. Ao longo desse caminho todo, eu também trabalhei bastante com licitação e preparando material, até para alguns órgãos preparando termo de referência e tal. Então, eu trabalhei bastante com esse setor de licitações. É claro que a lei foi mudando, né? Mas a gente vai se atualizando aí, tá? Então, vamos para frente. O que é sempre importante, que eu falo em todo momento? Ler o edital, gente, ler o edital e ler mais de uma vez. E ler também no momento que você estiver fazendo. Esses dias, não sei se foi hoje ou ontem, um ex-aluno, ele me mandou uma pergunta aqui, não sei se eu vou achar agora, depois eu olho com mais calma, que ele falou assim, no edital do Banco do Brasil está pedindo isso, é isso mesmo? Eu falei, deixa eu olhar de novo, né? Apesar de eu saber responder o que ele me falou, eu gosto de ler outra vez, porque às vezes um E, um ou, um pode, deve, né? Igual a nossa norma de avaliações, isso aí pode mudar a forma de apresentação de um trabalho. Então, tenham sempre esse cuidado de ler o edital, de voltar a ler, né? Para que a gente possa ter a resposta certa daquilo que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui como exemplo o edital da Caixa de 2019. 2019, para quem já está acompanhando aí, foi o primeiro ano que a Caixa colocou documentação online. Até então, no último edital, acho que tem que ver se foi 2014 ou 2015, a gente ainda levava documento lá para eles. E naquela época, a gente fazia em duas etapas. Você levava a documentação da empresa, né, impressa e tal, entregava, eles analisavam aquilo, habilitavam a sua empresa, aprovavam a sua empresa, te mandavam um e-mail falando agora você tem tanto tempo, né? Acho que normalmente é 30 dias, para entregar a documentação técnica. E o que que era a documentação técnica? Aquela parte de fazer o laudo, de ter o certificado do curso, de entregar aqueles comprovantes técnicos, tá? Para as atividades que vocês queriam. Nesse de 2019, além de ser tudo online, né? Colocar lá no portal deles, passou a entrar com todas as documentações em conjunto, tanto a da empresa quanto da comprovação técnica, tá? Hoje eu quero falar da habilitação jurídica, financeira, jurídica, fiscal e econômico-financeira. A técnica, a gente teria que falar da questão do laudo, do certificado e tal. Já tem até live que eu fiz, está lá no YouTube, né? Bem lá na época da pandemia,
falando dessa parte com mais detalhe, tá? Se qualquer coisa eu até respondo no final, não tem problema não. Mas eu quero focar mais nessas certidões, para vocês terem tempo de corrigir as questões aí jurídicas, tá? Então, o que o edital pede para a gente? Olha, para você se habilitar no credenciamento, né, você vai cumprir a habilitação jurídica, fiscal, técnica, econômica e financeira e cumprir o disposto no inciso 23 do artigo 7º da Constituição. Aí eu fui lá e trouxe para cá, né? A gente não sabe de cor tudo isso. O que ele faz? Ele proíbe trabalho noturno, perigoso, insalubre a menor de 18 e qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo aprendiz e tal, aí tem essas emendas aí. De forma geral, a gente não vai empregar esse tipo de pessoa, né? Na nossa engenharia, dificilmente a gente vai ter um funcionário menor de 18 anos e tal. O estagiário, às vezes, que a gente contrata, já é alguém que já é maior de idade, né? Está cursando, tem que estar cursando a faculdade para ser estagiário, inclusive. Então, eu acho que isso aqui a gente não vai ter problema. A maioria dos editais também tem algumas declarações que a gente tem que declarar, que a gente é vedado o nepotismo, não vai ter trabalho escravo, não vai contratar criança, a gente assina um termo de ética, essas coisas todas. Então, isso aí é o normal, assim, em geral, toda a licitação que a gente vai preencher, tá? Então, ficou aí o inciso, agora nós vamos trabalhar nessas regularizações aqui. Então, o que é habilitação jurídica? O que tem que apresentar? Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e alterações contratuais em que se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, que seria o SA, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Então, o que ele está querendo aqui, gente? Cópia do seu contrato social. O contrato social, ele tem que estar registrado na junta comercial. De novo, agora também está tudo online, tá? A minha última alteração, porque você faz o contrato social e você pode ter alterações ao longo do tempo. O que seriam essas alterações? No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, não existia empresário individual, nem EI, nem EIRELI, era limitado ao SA. Então, eu era limitada e eu tinha como sócia minha mãe. Passou um tempo, né, eu tirei ela, quando pôde, né, entrar esse tipo agora de uma única pessoa para a pessoa jurídica, eu tirei a minha mãe, então foi uma alteração contratual. Antes disso, eu tinha feito uma outra alteração contratual em relação ao capital social da empresa. Então, depois eu fiz uma tirando a minha mãe, depois eu acho que eu fiz trocando atividades, colocando atividades e tal, então eu tenho algumas alterações. Então, eu tenho que entrar com esse meu contrato social, eu tenho que pegar o original, vamos dizer assim, a primeira versão, e todas as alterações, tá? É isso que ele está pedindo. Agora, o que acontece? Não tem como quem recebe lá do outro lado a sua documentação saber quantas versões teve o contrato social da Adriana, concorda? Ele não sabe, nem eu estou lembrando se foram 3 ou 4. Então, existe um documento que chama, não é a capa, não, é certidão de controle, alguma coisa assim, de alterações de contrato social. É uma folha, se a gente pagava isso, tem que ver se ainda está funcionando assim, tá? A gente paga lá na junta comercial e ela vai mostrar que a sua empresa está registrada lá, tem o contrato social e quais são as alterações. Não, aqui não pede para mandar isso, tá, gente? Por isso que eu falei lá nos avisos do nosso plantão aqui, que eu ia falar de algumas coisas que eu acho importante. Eu acho interessante, eu chamo isso de capa, tá? Porque você vai colocar aquela folha ali, né, aquele arquivo, tudo é PDF, né, aquela folha, e vai entrar com as cópias do seu contrato social. A primeira, que é o, vamos dizer, o inicial, né, se teve uma alteração, uma segunda, tem empresa que teve 10 alterações, vai colocar aquilo ali. Quando era em papel, era um tanto de coisa que se imprimia, dependendo da empresa, tá? Então, é interessante colocar essa capa que está na junta comercial, ver porque cada estado coloca um nome diferente. O que você vai procurar lá? Tem que dar uma pesquisa, ou ver no chat, no atendimento, né? Hoje em dia, os chats de atendimento desses órgãos estão funcionando muito bem, tá? Pelo menos a experiência que eu estou tendo. De modo que você fala assim, eu preciso de um documento aí seu que fala qual foi o meu contrato social e as alterações, porque eu preciso apresentar isso numa licitação. Bom, não sei se vai pagar, teve época que pagava, eu já cheguei a emitir sem pagar, vai depender um pouco aí do estado que você vai emitir a sua. Tá? Então, é interessante colocar isso, a gente tenta ficar no mute aí só para poder ajudar aqui. Tenta colocar isso, não é obrigatório, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio. Não tem como, você pega o seu contrato social e pega a primeira alteração. Aí vamos supor que você tem a segunda e a terceira. Tá? E você não apresenta essas alterações, não tem como a pessoa que está analisando o seu documento saber quantas aconteceram.
Para evitar qualquer questionamento, o que eu não sei, realmente isso eu não sei, a que ponto eles têm acesso, de um órgão tem acesso a outro órgão para conflitar essa informação e olha assim, ó, ela está lá com 4 alterações contratuais, ela só apresentou o original e a primeira. Cadê as outras duas? E te inabilita para uma coisa dessa, tá? Então, a sugestão é completar com essa capa aí do seu contrato social. Abrindo um parênteses aqui para responder algumas perguntas, outro dia até me fizeram isso, acho que em um dos grupos aqui de aula, que é o seguinte: eu preciso escrever no objeto social da minha empresa trabalhos de elaboração de laudo de avaliação ou de avaliação de imóveis? Não, você não precisa. A gente tem que entender que a habilitação de engenharia nossa dá direito a fazer tudo isso, tá? Mas o meu, eu tenho até que olhar se tá, eu acho que está escrito. Eu já passei algumas vezes em aula, em outros momentos, o meu texto do meu contrato social. Ele tem até uma coisa engraçada, que o meu contador na época colocou, que eu acho engraçado, ajardinamento, paisagismo, vê se eu vou fazer isso. Não vou fazer, eu não faço isso. E aí eu acho engraçado, mas eu não tirei, sabe? Eu coloquei umas coisas a mais, mas eu não tirei. Então, eu não ia falar disso, mas deixa eu aproveitar que eu estou falando e trazer aqui, se eu consigo de forma rápida, a cópia do que tem no meu. Vocês não precisam fazer igual, mas é uma sugestão aí do que vocês podem colocar. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu preciso baixar uma das últimas alterações do meu, porque como foi tudo agora feito na junta comercial, tudo online, minha eu coloquei algumas coisas aqui a mais, porque como eu estava precisando emitir nota de algumas aulas e alguns cursos que eu dei, os locais me pediram que isso estivesse no meu contrato social, que antes não estava e não tinha problema nenhum, tá? Então, vocês vão ver que tem mais coisa escrita aí. Tem coisa até que eu estou querendo tirar. Mandei aqui no chat, tá? Eu vou anotar aqui, porque depois eu faço um complemento aí, um compilado disso tudo e mando para vocês isso, tá? Então, quem quiser, ó, copiar e colar, tá? Prestação de serviço de engenharia, ambiental, sanitária, elétrica, tem coisa que eu não faço. Não tem problema nenhum lá. O jardinamento tá ali, mediação na compra e venda de imóvel, eu não faço isso. Eu quero até tirar isso aqui. Que mais? Instalações, tá, tudo bem. Atividade de educação, isso aí eu precisei, porque eu tinha que dar umas notas fiscais, eu precisei fazer. Desenvolvimento profissional gerencial, então ele colocou esse tanto de coisa aí, tá? Mas essencialmente é o quê? Prestação de serviços técnicos de engenharia civil. Aí vocês podem colocar consultoria, se quiser, planejamento, fiscalização, estudo de viabilidade, eu já fiz bastante, elaboração de contratos, não precisava disso, mas ó, laudo de avaliação de imóveis, perícias de engenharia, tá? Não precisava, não precisa, mas tem aí no meu arquivo, e eu tô achando, inclusive, como lá atrás, né, eu fazia pouca coisa pelo CNPJ nesse sentido, eu acho até que esse meu contador, ele copiou de algum lugar, porque ele não tinha essa experiência de lidar com empresas de engenharia, eu acho que ele começou a lidar foi a mim. Então, quando ele trouxe isso para mim, eu acho até que ele pegou em algum lugar aí, copiou de alguém, tá? Então, vocês podem adaptar para de vocês aí. É, evita colocar muita coisa que a gente não faz. A minha eu tenho até que alterar algumas coisas, eu quero reduzir algumas coisas ali para evitar um questionamento, tá? Então, objeto social é isso aí. A pergunta que acho que foi até o João, né, já te atendo aí, que tinha feito, eu posso ter mais de uma atividade ou serviço ou prestação dentro da minha empresa? A gente pode, poder pode. O que infelizmente, a gente esbarra com isso dentro da nossa área de avaliações, com essas licitações, esses credenciamentos. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse ali no meu contrato social, não sei se existe esse serviço, tá? Mas assim, ó, fabricação de camisetas. Se eu quisesse fabricar camisetas que tem engenharia. Ou engenharia e avaliação e laudo, não tem essas camisetas temáticas? Se eu quisesse fazer isso, tá? E aí eu tenho que ter, por exemplo, no meu CNPJ isso escrito. Aí eu iria colocar. Aí pode ser que batesse lá na Caixa, no Banco do Brasil, eles falam, não, sua empresa fabrica camisetas, você não pode prestar serviço de engenharia. Não tem nada a ver, as empresas não precisam ter um CNPJ para cada atividade de serviço, tá? Isso é a regra nossa no Brasil. Porém, o pessoal de lá tem uma interpretação diferente. O que pode acontecer numa situação dessa? A gente tem que fazer uma defesa da inabilitação do credenciamento, tá? É isso que pode acontecer.
mas não tem nenhum problema em colocar mais serviços que não sejam específicos do de engenharia, desde que você possa executar esses trabalhos, tá? João, vê se eu respondi a sua pergunta, eu vou te atender, mas eu vou tentar deixar as próximas para o final. Não foi eu que perguntei, não, acho que foi Ah, outra não, pessoa. tá. É que você A minha levantou a pergunta, mão. Ah, a minha pergunta que eu ia fazer é sobre esse texto que a senhora mandou aqui no chat, Nath. é sobre os KNAI, né, das atividades para Ah, ter. tá. Aí é o É isso? KNAI. Isso, o KNAI Ah, tá, é entendi. outra parte, mas o Mas KNAI só, está mas só associado ao que a gente coloca tá, aqui, realmente, né? perfeito. Então, só de engenharia ou de arquitetura já serve, não precisa Já colocar essas serve. atividades, né? Porque o KNAI, gente, ele tem as atividades iniciais, ele vai ter nas subatividades, né? Você colocando aquela inicial, serviço de engenharia, arquitetura e correlatos, atende perfeitamente para a gente, tá? Ah, Como tá a gente bom, vai obrigado. emitir o cartão de CNPJ aqui, a gente vai até conferir qual atividade que está lá. A gente já fala disso aí, tá? Mas é esse KNAI básico nosso aí de engenharia, ele atende perfeitamente. Então, vamos voltar Obrigado. aqui para seguir. Tranquilo. Então, ó, continuando, inscrição do ato constitutivo, se for sociedade civil, prova de diretoria, não é o nosso caso. Decreto de autorização, se for uma empresa estrangeira, não é o nosso caso. Então, no nosso caso é apresentar o contrato social, desculpa, com todas as suas alterações, devidamente registrado na junta comercial, tá? Beleza. Para frente aqui, eu acho que não está, porque nem está escrito lá, mas teve edital que a Caixa pedia documento de identidade dos sócios, tá? Dos sócios, caso sua empresa tivesse sócio. Então, lembra disso, se por acaso não tiver aqui para frente, a gente vai olhar, porque tem edital que a gente estava pedindo, documento de identificação do sócio, carteira de identidade dos seus sócios, tá? Então, vamos supor que na sua empresa tivesse 3 pessoas, vamos supor que fosse eu, Jones e a Luciana, que eu estou vendo aqui. Nós somos sócios, mas vamos supor que só eu fosse entrar para habilitar no serviço de avaliação. Os outros dois são engenheiros ou arquiteto e tal, mas fazem outra coisa, não querem saber disso. Beleza. Mas eles são sócios na empresa. Então, o documento deles tem que ser apresentado, mesmo que eles não vão se habilitar. Então, se pedir documentação dos sócios, coloque, tá? E mais à frente, eu já deixei pronto para falar isso, eu vou falar aqui e reforço lá, quando for o nosso documento, que nós somos engenheiros ou arquitetos, a sugestão, eles não pedem isso, mas a sugestão é apresentar a sua carteira do CREA, nosso documento, carteira do CREA, porque já teve situação, não me lembro se foi o Banco do Brasil ou Caixa, que teve aluno que mandou o documento, documento de identidade normal, ok, cumpriu o requisito, mas eles estavam pedindo que completasse com a carteira do CREA, tá? Então, para mostrar nosso documento de identidade, a sugestão é mandar a nossa carteirinha do CREA, ok? Beleza? Então, a habilitação jurídica é isso. Então, separa o seu contrato social aí para você poder já ter cumprido esse requisito aí. Ah, já está até aqui, ó. Cópia do documento de identidade dos responsáveis técnicos e legais. Então, o responsável legal da empresa são os sócios ou o sócio administrador, né? Você pode ter um sócio que é um médico, um exemplo, né? Não tem nada a ver com engenharia. Põe o documento dele. E no nosso caso, né, quem é sócio e é engenheiro ou arquiteto, a sugestão é usar o seu documento de conselho profissional, tá? Ou CREA ou CAL. Aí você já mata dois coelhos ali com uma cajadada só, né? Beleza? Então, ó, fizemos aqui, voltando ó, a regularidade jurídica. Contrato social, documento do sócio. Se é engenheiro ou arquiteto, a sugestão é apresentar a carteirinha do conselho profissional, tá? Habilitação aqui da regularidade fiscal. Então, a nossa empresa tem que estar em dia. Primeira coisa, existir, né, está escrita no CNPJ, e prova de regularidade com a Fazenda Nacional, certidão negativa de débitos, isso aqui tudo, gente, é na Receita Federal, tá? Então, entre aspas, essa é uma das piores certidões se a gente tiver problema com ela, igual eu contei do meu caso do ano passado. Eu tenho que olhar, acho que foi 2000, deixa eu só lembrar, 19, talvez 17, trimestral. Todo trimestre, o contador tem que mandar para a Receita Federal uma declaração chamada DCTF. Depois a gente olha, que eles mandam mesmo, né? Praticamente a gente não fica tomando conta disso, né? Depois eu até passei a tomar conta, DCTF. Eles têm que mandar essa declaração. Depois a gente olha o nome dela, o que que é.
o contador disse que mandou, tá? Então, você mostra quanto você faturou e tal, beleza. E aí, eu fui precisar da minha certidão da Receita Federal e ela não saía, dava impedimento no site. Quando dá impedimento no site, você tem que entrar e ver o que que é que está impedindo, né? Então, constava lá 3 ou 4 pendências de declaração do TCPF e ele tinha mandado. E aí ele abriu um processo de questionamento lá, solicitação de revisão disso aí, provou que mandou e tal, e ó, um tempão, mais de 6 meses. E aí aconteceu de eu precisar atualizar, a minha venceu no SICAP, precisar atualizar e não conseguia de jeito nenhum. Foi um sufoco para poder conseguir. Aí a Bruna, com muito esforço e dedicação dela, realmente, ela entrou no chat da Receita Federal, insistiu, insistiu, insistiu. Eles emitiram a título de emergência, tipo um habeas corpus, né? A certidão positiva com efeito de negativa, não tem problema, pode ir, porque esse processo está rolando lá, né? Então, eu mostrei, a gente mandou um e-mail, o e-mail que eu recebi, falando que se eu não apresentasse a certidão negativa, né, de irregularidade na Receita Federal, eu não poderia faturar, emitir nota fiscal e receber. Aí, eles pegaram e emitiram essa certidão tem uma expressão lá, mas assim, emergência, tá? E o processo está correndo lá. A certidão está positiva com efeito de negativa. Isso pode. Quer dizer que existe algum impedimento ali, mas não é nada que você esteja irregular, tá? É algo que está sendo resolvido, beleza? Então, emite logo essa para poder evitar esse tipo de coisa. Então, nós vamos começar agora fazendo a emissão do CNPJ, da inscrição do CNPJ e da Receita Federal aqui, da Jéssica, que foi quem emprestou para a gente o CNPJ. Ô, Jéssica, tá aqui? Tá. Deixa eu anotar o seu. Gente, imprime não, né? Emite aí a de vocês junto aí para poder. Não tem mistério, tá? A gente vai pela internet, né? Pelo Google aí. Você vai compartilhar a tela, professora? Vou. Tô só abrindo aqui. Peraí, só um pouquinho. Já vai. Só um minutinho. Vamos lá. Ó, Google, tá? Cartão CNPJ. Gente, coisa mais simples é esse aqui, ó. Cartão CNPJ, ó. Emissão de comprovante de inscrição em situação cadastral, tá? Link aí do caminho para vocês poderem emitir. Então, é só digitar o CNPJ aqui, beleza? Sou humano é ótimo, né? Não sou um robô, sou humano. Oi? Será que ele está pedindo para... Vamos ver se eu não digitei errado, senão eu mato a Jéssica do coração. Vamos voltar. Ah, digitei errado, é 53. Tá. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos de novo. Tá indo, né? A internet está lenta, será? Professora, o sócio, ele não precisa ser engenheiro, não, né? Não, não. Ah, tá. Nossa, Na verdade, a empresa, aí eu vou falar bobagem, né? Quase que eu falaria uma bobagem, mas assim, quase que não precisaria que ninguém fosse sócio. Mas como tem que ser uma empresa de engenharia, né? Fosse sócio, fosse não um é porque é engenheiro, arquiteto, limitado, né? aí tem que ter, É aí tem porque que eu ter. tenho empresa aberta, mas é de outro serviço, é prestação de serviço de usina, terraplanagem. Eu já tive, né?
Eu tive 3 empresas e tinha uma, Ah, e tem a CNPJ rural, só que a rural ela é vinculada com uma física, né, que é o produtor rural, que eu moro no sítio, né. ah, Esse negócio de empresa eu sei, só que eu tenho a limitada, que tem 2 sócios, né, que era eu e meu pai. Agora, esse negócio de imposto aí, uma tá em quase 200 mil, só de imposto devendo. peraí só um pouquinho, aqui, Ah, eu ter não paguei, fotografia. meio tirando 300, 400 mil reais de nota de usina e todo mês pagar lá o CIP nacional, que era 5%, depois foi para 17%, foi para Ah, 27%. A peraí, Receita gente, Federal não só um paga, pouquinho, deixa eu fechar isso aqui, tá peraí. tudo no cadinho. Tá, peraí, eu vou prestar mais atenção. Tô ficando velho, não consigo fazer duas coisas. Não, não, daí é só, mas não tem nada a ver com engenharia, não, tô assim dos Tá, pepinos. não, mas vou responder. É que, gente, clique no número 9 na imagem abaixo. Eu tava achando estranho que não tava vindo o tal do CAPTCHA, né? Esse negócio aqui. Esse foi, porque tava um monte de coisa aqui na frente da tela, tava pico. Agora eu consegui fazer funcionar. Saiu, Jéssica. Saiu. Então vamos ver o que a Jéssica colocou aqui. Serviços, tá, beleza. IME, serviços de arquitetura, Jéssica é arquiteta, tá. Design de interior, serviço de desenho técnico. Aqui, ó. O principal para nós aqui é esse aqui, ó. Tanto para engenharia quanto para arquitetura, ó. Tá? 7119799. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. Tá? Esse é o principal. As demais pode colocar, não tem problema não. Tá? Aqui está o endereço e tal, beleza, tá ativa. Foi cadastrada 10. Nossa, tá fresquinho. Jéssica, quer que eu imprime e mande aqui para você ou você baixa o PDF daí? Aqui, então, vou imprimir, depois eu mando aí para você. Imprimir é PDF, tá? Vou juntando as suas aqui, gente. Antigamente, né, a gente imprimia Professor, mesmo, ia formando um pacotinho, né? Hoje vai salvando aí na sua pasta, né? Abre uma pasta de documentos, espera só um pouquinho, tá? Abre uma pasta aí de documentos, eu faço assim. Documentos da empresa. Vou até colocar aqui, da Jéssica. Então, CNPJ, tá? Então, ó, tiquezinho, esse já tá pronto. Deixa eu ver aqui. Léo, diga. Mando sim, Jéssica, eu mando tudo depois. Ah, Professor, tudo bom? tudo. No, Você poderia repetir qual que é o número desse KNAI que a senhora falou sobre a parte técnica aí de engenharia e arquitetura? 71? Coloquei aqui no chat, ó, 7119799. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Entendi. No meu tá? CNPJ, professor, eu não tenho esse KNAI, eu tenho o Ah, KNAI 702400. Ele é de atividades de consultoria em gestão empresarial, ah, vírgula, exceto consultoria técnica específica. então não atende. Não Olha, atende, o né? exceto consultoria técnica específica, que é o que a gente quer, consultoria técnica específica de engenharia civil ou arquitetura, né? Com a ideia de que consultoria não deixa de se elaborar um laudo, pode ser considerado na consultoria, e fazer a avaliação é uma consultoria, então não serve. Você está só na parte administrativa. Acrescenta essa aí no seu, Beleza, tá? beleza. Acrescenta isso aí, Obrigado. gente. Tá. Vou anotar aqui, Jéssica, e eu estou juntando tudo numa pastinha aqui, tá? Depois eu te mando. 7112000, Caio colocou aqui, serviços de engenharia. Aí a gente tem que olhar, porque é o seguinte, é muito grande aquela tabela do KNAI, né? Quem que é o principal? Se esse seu aqui estiver dentro desse, não tem problema nenhum. Não vejo problema não, tá? Aí eu vou pedir, gente, vocês conversarem um pouco com o contador, com a contadora, para ver essa hierarquia desses KNAIs aí, tá? Eu posso afirmar que eu sei que não vai dar errado se esse aqui estiver 7119799, não tem nenhum questionamento, tá valendo, tá? Anota aí para poder lembrar de conversar. Então, ó, cartão CNPJ foi, deixa eu ver, João, que tá com a mão levantada. é que no meu aqui apareceu, mas já tô até pesquisando no Google o que que é. É que tem, Ah, depois da atividade, tá escrito dispensada.
Então, pai, pelo que eu entendi, é dispensado de alvará. Dispensa de alvará de licença. É? Então tem que ver É, exatamente o que que é que você está fazendo aí para olhar com mais detalhe. que é assim, tem as atividades, né, a lista lá, serviços, cadê? Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificado anteriormente. Aí Hum, tem, entre parênteses, dispensada e um asterisco. As outras atividades, a mesma coisa, tudo dispensado. Aí embaixo, e, embaixo lá, no rodapé fala, né, do hum, asterisco, né? Dispensado de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende os requisitos constantes na resolução, não sei o que lá, de junho de 2019. Eu e não sei se é aí algo outra coisa. municipal, deve ser talvez alguma legislação municipal e por isso que aparece no meu, não sei, pode ser. Pode ser. Dá uma confirmada, tá? Conversa com Tá o contador. Qualquer coisa, gente, conversou com o contador, ainda tem uma dúvida, me chama depois, não tem problema não. Vocês têm acesso a mim, isso aí é de menos, tá? Então, ó, fechamos aí a certidão não, na emissão do cartão do CNPJ, beleza? Verdinho, ó, tiquezinho aqui, tá? Prova de regularidade com a Receita Federal, Companhia Nacional, Receita Federal. Então, vamos lá. Também não tem mistério, é só ver aqui, ó, e digitar assim, certidão de regularidade, Receita Federal. Aqui, ó, bem simples aqui. Emitir certidão de regularidade CND Governo Federal. Ele vê agora se ele vai me pedir o GovBR, porque as coisas estão mudando, né? Se ele carregar aqui. Stop aqui. Não sei se é na internet. Ai, gente, esse negócio de agora de entrar com o meu Gov, deixa eu ver se a gente consegue direto aqui. Chegamos no local certo, tá aqui. Estou fazendo assim, que é para vocês verem que não tem muito mistério, ó. Mais um endereço aí, ó. Chegou aqui, digita o CNPJ. 3400. Tem que ver até se a dela vai estar na Receita Federal, que foi emitida. A certidão foi emitida com sucesso. Por favor, está diferente. Verifique se o arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo no navegador. Bom, houve download no navegador. Deixa eu abrir ela aqui. Agora ele já está baixando, ele não está abrindo, ela não baixando direto. Ai, que lindo. Certidão negativa. Só alegria. Ó, certidão negativa, é isso que a gente quer. Não tem, tá devendo nada, tá? Sempre vou dar uma lida depois, gente, tá? Mas tá aí, tá ok, certidão negativa, é isso que a gente quer. Beleza. Outra coisa importante, as certidões, elas têm que ser apresentadas, no dia que você for apresentar a documentação, elas têm que estar válidas. Toda certidão tem uma validade. Algumas têm a validade específica delas, aquelas que não têm, a gente considera de forma geral 30 dias. Então, é importante, vocês emitem agora, para ver se não deu nenhuma zebra, né, nenhum problema, e perto de fazer o credenciamento, emite e manda a certidão com menos de 30 dias. Ela tem que estar válida, né, dentro do tempo do dia. Vamos supor que você vai entregar hoje, que dia? Quinta, amanhã. Você emitiu hoje, beleza. Ah, vou entregar quinta da semana que vem. Emitiu hoje, está dentro dos 30 dias. Não pode passar isso. Quando não vem escrito o tempo de vigência da certidão na própria certidão. Então, olha só. Essa certidão aqui, ó, foi emitida tanto inválida até 9 de julho de 2024.
Então, olha só, a certidão da Receita Federal está dando 6 meses de validade. Então, não precisa imprimir de novo, concorda? Essa daqui, até o dia 9 de julho, né? Se a Jéssica apresentar antes disso, ela está valendo, ok? Cuidado com essa validade das certidões, tá? Certidão que for com validade vencida, eles vão inabilitar. Não deixa não, por causa disso não, tá? Ok? Tranquilo essa? Jéssica, ó, show de bola sua, tá? Perfeito. Só alegria. Então, mais um tiquezinho aqui, ó. Essa foi, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, então já saímos aqui, eu procurei fazer assim, ó, regularidade fiscal, tá vendo? Ó, fizemos a jurídica, que foi o contrato social, aí aquele comentário do documento dos sócios, né, apresentado ao conselho profissional e tal, apresentar quantas alterações tiveram no contrato social, tem que estar registrado na junta, né, e aqui, ó, falamos isso aí. Aí a gente já foi para a regularidade fiscal. O CNPJ está emitido, a certidão da Receita Federal está ok. Agora vamos para a habilitação econômico-financeira. Certidão negativa de falência ou concordata. Essa certidão, ela é emitida dentro dos tribunais, tá? Eu vou fazer... Jéssica, qual estado que é o seu? Eu ia fazer de Minas, mas não é o caso, vamos ter que fazer do estado dela, né? Tá? Deixa eu ver aqui pelo CNPJ. Qual que é o seu estado? Você está em Recife, Pernambuco, tá bom? Vamos lá, eu posso apanhar um pouquinho aqui, que a gente fica acostumado com o nosso tribunal, né? Vamos falar assim, mas a gente vai fazer junto aqui, não tem problema não. Então, vamos descobrir isso aí. Ó, certidão de falência concordata ou recuperação judicial, porque agora é a mesma coisa, falência concordata, estado de Pernambuco. Vamos ver, vamos descobrir. Ó, TJPE, não sei se é aqui, vamos descobrir. Certidão. Não, antecedentes criminais não é o que a gente quer, civil, não é? Se descobrir aí, se já souber, me fala. Vamos de novo aqui, peraí. Vou colocar CNV. Federal, JPE. Vou tentar aqui de novo, gente. Emitir, validar a certidão. Vamos ver o que vai ter. Vocês estão vendo a tela da certidão? Eu estou tentando aqui. Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Sim. Civil, criminal. Não é. Se de repente é do civil, vai, não é? Então, vamos lá. Não, acho que vai, eu selecionar. Justiça Federal, deve ser olha, já apareceu certinho. Vou mudar isso aqui, não estou conseguindo captar aqui que letra é essa. Menu. Ah,
processo de geração de sim. Tá ótimo. Então. É alguma coisa aqui, vamos ver o que que é. E aí nós vamos ter que ler para ver se essa responde o que está pedindo lá. Poder Judiciário, Justiça Federal, certificamos na forma da lei que não constam processos civis, né? Certidão emitida, válida, mas tem validade. A pedida da certidão certificada 90 dias, tá vendo? Tá? Ok, essa aqui serve. Mas eu queria emitir do Estado também, federal. Deixa eu só olhar uma coisa. Entendeu? Emitir, eu vou deixar essa tarefa até para. Aí, no caso, para cada um de vocês, cada um está no estado. Tá vendo a minha aqui? A gente entra no tribunal e tira, tá vendo? A negativa de falência concordada, tá vendo? O nome da empresa, porque a minha empresa está em Minas, né? Tá vendo? Tá? Nesse caso específico, essa aqui ó, foi 20 de setembro que eu emiti. Isso ela tem validade. Pedido gratuitamente. Não está falando validade. A minha aqui não está falando validade, tá? Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Destinatário, cabe conferir a titularidade pelo prazo de 3 meses, então 90 dias mesmo, tá? Mas é interessante emitir de novo mais perto, tá? Apesar de ter a validade. Então, vocês viram qual que é? Ah, interessante a pergunta do Marcelo. Eu estou com a menção de um trabalhador que expôs uma das minhas obras. Está na pessoa física, Marcelo? Olha, eu não tenho certeza, a gente pode até depois conversar melhor até com alguns advogados aí, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque eles não pedem do CPF, né? Entendeu? Não, na pessoa física não vai para o CNPJ. Agora, se fosse Pois o é, CNPJ da empresa dele, é, se ele não pagar, não fizer o acordo, aí vai para o CPF é, dele e vincula. Senão, isso. não. Pois é, aqui a gente está mostrando a do CNPJ, né? Então, Se ele acho que teve, não vai ter, não. a CPF, não. Agora, se tivesse uma ação trabalhista na CNPJ e ele não fizesse acordo, aí puxa os bens dele no CPF. Pode bloquear Sim, sim. algo, sim, e constar. Então, já está respondido, né? Prof, Eu tô pode só só lembrando. repetir ali qual foi o caminho que você fez? Também não consegui Pode. Na acompanhar. verdade, ó, eu fiz um caminho aqui, gente, intuitivo, que é mais ou menos. Vocês vão ter que fazer no seguinte sentido. Poxa, você não está ensinando a emitir? Sim, mas o que que acontece? É o que eu falei, a gente está mais acostumado com o nosso tribunal. Alguém escreveu aqui, mostra como é que emite em Minas Gerais, vou mostrar. E aí, no caso dela, que é Pernambuco, eu fui procurando aqui, ó, o que que eu escrevi? Aqui, ó, CND Falência e Concordata Pernambuco, tá vendo, ó? Tá? Fui indo lá, você viu que eu entrei no primeiro, não tinha nada, entrei no segundo site, aqui, ó, entrei nesse site aqui, ó, certidão negativa, eu consegui, tá vendo? www.jfpe.jus.br, eu consegui, tá? Deixa eu ver o de Minas aqui, se vai cair rápido aqui. Então, concordata, Minas Gerais. Aqui, ó, TJMG, solicitação de certidão. Deixa eu mandar aqui no chat para quem quer o de Minas. É porque tem gente que deve ser de São Paulo, deve ter gente do Rio. Aí aqui a nossa em Minas, é isso que eu ia comentar, tem várias instâncias e várias naturezas. Você pode tirar várias, tá? Não tem problema não. Por exemplo, primeira instância, ó, falência e concordata, tá? Aí eu tenho que achar a comarca aqui, no meu caso é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Professora, no meu, quando eu digitei falência Jurídica. concordata, Ah, apareceu e recuperação judicial. sim,
É a mesma Pode coisa, ser? é tudo junto. Tá. Essa certidão, ela tem um nome grande, tá? Pessoa jurídica. Engraçado, eu não tenho CNPJ. Solicitante, eu tenho que colocar todos os meus dados aqui. Gente, só um pouquinho. Eu vou preencher aqui, não sei para que eles pedem isso. Nome nosso, quem é CPF, acho que é para saber quem está pedindo, né? Mas a certidão vai sair, e mesmo que fosse o Jones, por exemplo, pedindo da minha empresa, né? Porque vamos supor que eu vou trabalhar para ele, e ele quer ver se eu realmente estou em dia. Aí ele pode consultar essa certidão. Vocês viram que ela é externa? Qualquer pessoa pode pedir. Aí agora tem um negócio aqui, ó, de gerar código. Vocês vão mandar para o e-mail. Tá cheio dessas coisas agora, né? O e-mail que eu digitei ali. Vamos ver se vai chegar mesmo. Eu já abro a certidão. Peraí. Aqui no meu deu para fazer o pedido, não sai na hora, não. Demora uns minutinhos, assim. Normalmente chega aqui no e-mail, não tem muito mistério, não. Tá, ok. Eles deixam chegar e eles vão mandar e a gente baixa a certidão depois. Quando tiver aqui, de repente dá tempo. Ó, eu só fui preenchendo aquelas telas, aqueles dados ali, nome, CPF, e-mail, confirmação, pedi para gerar o código para chegar aqui, mas não chegou, né? E aí daria o jeito aqui, salvar e gerar a certidão, tá? Pode depois também vir aqui, ó, fazer segunda instância, tá vendo? Tá? Não tem problema nenhum. Criminal é outra coisa, né? Eles ainda não estão pedindo isso, não. Só de natureza civil e tal. Então, essa certidão, ela tem um nome grande, né? Deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Deixa eu falar no segundo. É igual a da Receita Federal, ela tem um nome grande, mas é isso mesmo, tá? Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, falência ou concordata é a mesma coisa, tá? É que vai mudando os nomes. Expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Presta atenção nisso aqui. Porque teve uma vez que quiseram me inabilitar porque a licitação era em São Paulo. Não foi São Paulo, foi nesse caso. Deixa eu só lembrar qual foi. O Espírito Santo. A certidão que eu tenho que apresentar, tá vendo o que está escrito aqui? Expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Eu tenho que provar que eu estou regular, que eu não estou em falência ou concordata, expedido pela sede da pessoa jurídica. A sede da minha empresa é Belo Horizonte, Minas, então é o Tribunal de Minas que eu tenho que consultar, tá? Eu não tentei, nunca fiz isso, porque como minha sede é Minas, tentar consultar se existe isso no estado de São Paulo. Aí é uma questão, ou Rio, ou Espírito Santo, tal, jurídica, que eu não tenho esse domínio. Poderia tentar, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é na sede da pessoa jurídica da nossa empresa. Ok? Beleza? Então, vai dar um pouquinho de trabalho, porque cada estado é de um jeito diferente, é importante entender o que é e ler a certidão para ver o que está escrito ali. No caso dele, aparece aqui, tipo de participação passiva, ativa, ambas. Ah, coloca ambas. Ah, tá, porque pode ser que alguém... Nossa, interessante, hein, Caio? Que estado que é o seu? Bahia. O que é passivo? Porque você pode pedir a certidão, né? Certidão não, desculpa, falência. Vou pedir concordata, recuperação judicial, né? Ou alguém pode pedir a sua falência, a sua recuperação judicial, sabia disso, né?
Algum credor pode pedir. Foi o que aconteceu com foi a Bianca, aqui no Brasil, que teve isso? Os credores que pediram? Vocês lembram da história, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Eu moro em Porto Alegre, meu CREA é do Paraná. Teria algum problema? Vou pensar daqui a pouco. Peraí. Eu acho que não. Vamos pensar quais certidão você vai ter que apresentar. Bom, depende, você vai credenciar em qual estado? O seu CREA é Paraná. Você vai credenciar no Rio Grande do Sul? Que é a Larissa, né? A sugestão vai trabalhar em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, seu CREA é Paraná. Qual que é a sugestão? Nós vamos falar disso mais à frente. A sugestão é tirar o visto, né, para licitação, que antes pagava, agora não está pagando mais, no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Te aconselho já a adiantar e fazer isso. Antes o visto era emitido por 3 meses, agora eu não sei se está 1 mês, se está 6, e depois, quando entra o contrato, eles vão te pedir para fazer o visto de novo, a não ser que, igual eu falei, né, as legislações vão mudando, o CONFEA tenha liberado alguma coisa aí no final do ano para cá e eu não tenho acompanhado. Então, que eu discordo disso, tá, gente? Eu falo sempre isso na aula. O nosso diploma, ele é nacional, eu não vejo sentido nenhum, eu tenho um CREA Minas, né, Minas, e vou trabalhar lá no Rio Grande do Sul, eu tenho que pedir autorização para o CREA de lá para eu trabalhar lá. O visto é isso, né? Contar para o CREA que você está indo trabalhar lá. Eu acho isso um horror. Mas tudo bem. Enquanto é assim, a gente tem que. Você já tem? Ah, então, ok, você vai apresentar seu CREA e seu visto, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, ó, qualificação econômica financeira, você não está em falência nem concordar, tá? Regularidade fiscal. Prova de regularidade com fundo de garantia demonstrando situação regulada e cumprimento dos encargos sociais. O que acontece, gente? Pode ser, né, que a maioria de vocês aí não tenha funcionário. Se não tem funcionário, a gente não precisa pagar FGTS. Mas toda empresa, mesmo que não tenha funcionário, tem que estar inscrito no FGTS. Dá um trabalhinho isso aqui, quem vai ter esse trabalho é seu contador, de fazer essa inscrição da sua empresa lá no FGTS, junto à Caixa, né, Caixa Econômica Federal, o FGTS, para que você possa acessar e ter essa certidão, mesmo que você não tenha funcionário, tá? Você não ter funcionário não te libera de apresentar essa certidão, não, tem que apresentar. Tem alguém aí com abertura recente, pode ser até a Jéssica, que passou por essa situação, que o contador ficou na dúvida até como fazia isso, tem uns que ficam na dúvida, tá? Vão falar para você que não precisa, mas precisa. Senão, como Na é que você verdade, vai você vai tirar provar? o prolabore, né, da empresa, né? Hã? É o prolabore da empresa, né, na verdade, né? Você vai pagar a FGTS do sócio que está ali dentro. Não, 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 não é não é isso, o não. prolabore? Não, prolabore é o que você tira, né? É eu pagar o prolabore, por exemplo, o nosso da empresa, né? Mas não tem isso, não. O sócio não é funcionário da empresa. Não digo sócio, digo Ah, assim, pagar o prolabore da empresa, né? Tirar o não, prolabore, não, pagar como se fosse um não. salário mínimo. Prolabore é o que o sócio tira de rendimento da empresa, não é salário. Não tem vínculo de FGTS. Por exemplo, eu tenho minha empresa e tenho 2 funcionários. Eles estão registrados em carteira, eu tenho que pagar o FGTS deles, eu tenho que provar que eu Não, está aí sim, regular. aí Entende? sim. Não tem a ver com o sócio, não, tem a ver com o funcionário. O sócio não é funcionário, não existe FGTS do sócio. Boa pergunta, viu? Não Não, a existe. pergunta não foi essa, Ah, professora. A ah, pergunta foi se seria o prolabore, só isso. não, não é o Prolabore. Tá, não é o Não, porque Prolabore. eu sei que o FGTS é para funcionário, nós Tá, não, isso. Não, sócio não. não é o Prolabore. O Prolabore a gente paga, na verdade, não paga, né? A gente demonstra no imposto de renda da pessoa jurídica que leva para a pessoa física. Não é o Prolabore. A resposta para a sua pergunta Sim. é que não é. Então vamos lá, vamos fazer agora essa certidão aí. Sim, Gabriel. A Bruna, né, que faz a minha agora, tá? Eu vou te indico ela assim. Deixa só eu seguir aqui. Pera aí. Vamos lá fazer agora a CND, FGTS.
Gente, eu estou fazendo aqui bem simples para vocês poderem consultar. Ó. Consulta aqui, ó. Digitei assim, ó. CND, FGTS, CNPJ. No Google, à medida que a gente vai digitando, já aparece, né? Um monte de coisa, tá? Vamos lá, vamos clicar aqui. Regularidade, ó, CNPJ. Eu nem esperei a resposta da Jéssica, mas vamos lá. Estado dela, Pernambuco. 75. A professora colocou ali CND, FGTS, o que mais? Na busca? CNPJ. Tá. Gente, toda hora ele faz isso, eu não sei por que ele faz isso. Peraí. Deixa eu lembrar como é que sai desse negócio aqui. Como é que é? Ah, acho que é isso mesmo. É não colocar, quer ver? Empregador não cadastrar. Ó, então é isso aí. Ah, foi bom, hein, Jéssica? Sua empresa ainda não está cadastrada. Pode ser que a sua contadora ou contador tenha entrado com esse processo. Com certeza vai levar um tempinho. Então, a sua empresa não está cadastrada. Isso quer dizer que se você fosse entrar hoje, você não cumpriria o requisito, porque não adianta você mostrar que você entrou com o processo lá, não, tá? Você não cumpriria o requisito, você não entraria, porque você não tem essa CND. Ah, mas eu não tenho porque a Caixa demorou para liberar o vínculo da minha empresa lá e eu não tenho funcionário. Eu acho pouco provável que eles aceitem isso. O protocolo de entrada lá para o registro da empresa no FGTS, tá? Então, não foi, tá? Olha isso com a sua contadora. O contador, deixa eu jogar o meu aqui. Eu levo até susto. Obtenho o certificado de regularidade. Eu vou até baixar o meu, que esse ano eu não baixei nenhum. Está válido de 1/1 a 30/1. E esse aqui é o que vale menos. É um mês só. Ih, meu endereço está errado. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de descobrir, gente. Olha que bom isso. É porque o meu SICAF estava em dia até o final do ano passado. Acabei de descobrir que na minha certidão, junto ao FGTS, o endereço da empresa está errado. O contador não trocou. Então, já vai aqui para eu resolver isso. Viram por que a gente tem que emitir antes? Eu toda confiante que o meu estava tudo certo, porque setembro, outubro, eu atualizei o SICAP com todas as certidões, então, não sei o que aconteceu. Deixa eu só salvar aqui, peraí. Primeiro, tá? Então, vocês viram aí que eu acabei, a minha está regular, mas eu acabei de descobrir que meu endereço está errado. Vou mostrar a certidão aqui de novo, tá? Não é mais esse endereço, já tem um tempo. A Caixa Econômica, certidão, parece tanta coisa aqui na tela, certidão de regularidade do FGTS. Tá, ok. Validade obtida, tá vendo? A Caixa, no uso de suas atribuições, certifica que nesta data a empresa identificada encontra-se em situação regular perante o fundo de garantia, tá? O presente certificado não serve de prova contra a cobrança de débitos referentes a contribuições ou encargos devidos decorrentes das obrigações do FGTS. Então, tá em dia aqui, tá? Aqui tá legal. Só descobri que o meu endereço está cadastrado lá, tá errado. Tem que pedir a ela para fazer isso para mim, ok? Isso, é verdade, o seu começou, tá recente, mas está em tempo ainda, né? Tá bom? Viram aí, gente? Então, ó, prova de regularidade. No meu caso, o que eu teria que vir aqui fazer? Troca, coleguinha. Não vai trocar, não é isso que eu quero. Peguei coisa errada, gente, peraí. No meu caso, eu ia fazer o quê? Tem pendência, né? Tá? Por quê? Apesar de eu não dever nada no FGTS, eu tô com o endereço errado. Na hora que eles pegarem o CNPJ,
contrato social que está com endereço novo, todas as outras certidões, eles vão falar que o endereço está errado. Então, eu poderia pedir, então tá, deixa eu emitir de novo, né? Mas não vamos correr esse risco, né? Vamos mandar a certidão correta. Beleza? Peraí. Então, regularidade fiscal foi essa aí. Vamos lá, né, gente? Eu achei que a gente ia demorar, mas não tem jeito, né? A gente vai conversando e vai ficando. Então, ó, já passamos aí pela regularidade fiscal, tá? Qual que é a próxima? Habilitação, qualificação técnica. Ok, eu não ia nem passar por essa, mas vamos passar. O que a gente vai apresentar? Porque eu queria falar mais da empresa, certidões de empresa, né? Qualificação técnica, comprovar mediante o seguinte: documentos, tal, da empresa, tá? Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica no CREA ou CAL, dentro do seu prazo de validade, onde contém os responsáveis técnicos. Então, é isso aí. A sua empresa tem que estar registrada no CREA, vai emitir a certidão de registro e quitação lá do CREA, tá? Onde contém os seus responsáveis técnicos. Não, automaticamente ela já sai o nome dos responsáveis técnicos ali, porque quando você inscreve a sua empresa no CREA, você tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica, dizendo quem que é o RT, o responsável técnico da empresa, tá? É isso. Prova de vínculo com a empresa em relação aos profissionais que vão se credenciar, né? Cujos nomes não constem na certidão emitida do CREA. Aqui que eu falei que eu vou contar para vocês as possibilidades de se trabalhar com o CNPJ sem estar dentro da empresa. Prova de vínculo daqueles que não têm o nome lá no CREA ou no CAL, por meio de carteira do trabalho ou folha de registro de empregado, ou contrato de prestação de serviço devidamente registrado. Então, olha só, quais são as formas que a gente tem, tá, de entrar no CNPJ? Tem que ser CNPJ, beleza. Eu posso mostrar o meu vínculo com essa empresa para eu, Adriana, trabalhar para a empresa do Jones, por exemplo. Eu posso ser sócia dele, beleza? Então, está aprovado o vínculo da Adriana com a empresa. O Jones também é engenheiro, sócio da empresa, mas ele não vai entrar. Não quer saber disso, só eu. Tá, Jones? Aí, eu sou sócia dele, beleza. Mas se eu não sou sócia dele, eu posso ser funcionária. Ele me contratou. Aí eu vou apresentar a carteira de trabalho, né? Ou a folha de registro de empregado. Mas ele não me contratou como funcionária. Ele me contratou, ou ele me chama para prestar serviço. Então, eu tenho um contrato de prestação de serviço. Tá? Devidamente registrado. Então, vocês vão registrar isso no cartório de notas, né? De registro de notas, com assinatura. Agora, assinatura digital, um certificado lá do cartório, tá? Então, são 3 formas. Esse contrato, gente, ele não tem um texto que o banco manda para você fazer, não. É um contrato comum de prestação de serviço. Então, qualquer advogado pode redigir esse contrato para vocês. Me lembrem que eu mando o modelo que eu tenho aqui. Vocês vão ter que adaptar, tá? Qual que é a sugestão? Eu posso ter um contrato com o Jones genérico. Ele me chama, Adriana, tudo que tiver de avaliação aqui na empresa, você vai fazer para a gente, beleza? Beleza, tá? E aí, o meu contrato com ele é genérico, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes, com 30 dias de aviso. Isso não é aviso prévio, não, tá, gente? É aviso de boa relação comercial, tá? Beleza. Pode também existir um contrato que você vai fazer específico para mostrar que você está vinculado ao edital junto com ele. Vocês vão escolher a forma de fazer. Eu preferiria fazer esse. Muitas licitações, né, que eu já trabalhei, a gente sempre faz o contrato específico. Então, eu vou fazer um contrato com o Jones, né, vou citar o edital. Então, vocês vão ter que deixar isso preparado, mas mais para frente, na hora que o edital abrir, por exemplo, da Caixa, né? Senão você não tem como citar o número do edital. Para a prestação de serviços, copia o objeto lá do edital da Caixa e tal, né? Faz entre vocês, coloca que o prazo vai ser o prazo de vigência do contrato com o banco, que normalmente são 5 anos, tá? Não coloca uma data final, não, coloca como se fosse em marco. Eu comecei esse meu contrato com ele hoje e a partir do momento que ele assinar o contrato com a Caixa, eu tenho um compromisso de mais 5 anos. Você vai escrever isso no contrato, né, e vai apresentar isso aí, tá? Então, essas são as 3 formas. Então, a hora que a Tatiana perguntou,
Você não precisa necessariamente abrir uma empresa, você pode entrar embaixo, que a gente fala, né, da empresa de alguém, tá? Como é que fica a questão de pagamento disso aí, gente? Você que vai combinar, certo? Porque quem está na empresa, aqui, a gente tira quando a gente emite a nota fiscal do trabalho, qualquer trabalho, né? A gente tira os impostos, concorda? Então, vai depender do regime tributário da sua empresa, lembra que eu falei isso? No caso específico meu, varia entre 15% a 18%. O que que eu normalmente faço? Estou dizendo que é esse caso, não. 20% que a pessoa iria receber pelo serviço, eu não estou fazendo nada, eu estou só cedendo o nome da minha empresa. Ela não vai receber, porque 20% naquela nota fiscal é para pagar imposto, tributo e tal. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos supor que ele vai faturar, que o faturamento naquele mês deu 10 mil, só para o banco, tá? 10 mil. Dentro desse 10 mil, a nota já sai com vários descontos ali, beleza. Nesses 10 mil, 20% que eu estou considerando, R$ 2.000 está incluído os impostos que eu vou pagar. Para a prefeitura, que é o ISS, para o Estado a gente não paga, né? Para a Receita Federal, que é a contribuição social do lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica e PSL, PIS, COFINS, né? Então, todos esses impostos, além da taxa da RT, né? RRT, tá? De 96 a R$ 150, dependendo de quanto você faturar ali, tá? Então, é isso que tem que ser combinado. Ah, não, eu quero fazer assim. Vamos supor que a Tatiana, o Jones me chama para trabalhar com ele, a gente faz um contrato específico, 20% daquilo ali eu sei que é imposto, e ele quer ficar com a brinca, assim, que é com a perninha do serviço. E que é uma perninha, ele vai falar, olha, 20% é imposto, 15% é meu, então 35% eu te pago o restante. Entenderam o raciocínio? Aí é questão comercial, como que você vai trabalhar com a pessoa, tá? Isso eu sugiro não escrever no contrato, né? Isso aí é uma coisa comercial sua com a pessoa, não tem nada com isso, tá? Aí vocês que combinam isso, né? Como é que vocês vão fazer o pagamento da pessoa, se a pessoa vai ter que emitir nota para você e tal. Aí é ruim, né? Porque vira bitributação, tá? Mas Professora, essas são as possibilidades de trabalhar sem ter que abrir um CNPJ. Oi? duas questões. A Hum, primeira era quando eu tentei para pegar aquela solicitação lá agora eu esqueci como é que é o nome lá, que a professora estava falando que cada estado tem uma diferente, aquela certidão de falência. falência e concordata, recuperação Isso, judicial, falência e concordata. desculpa. Ah, No meu estado pede o motivo da solicitação da certidão. o seu estado é qual? É Santa Catarina. E quais são as opções lá? Não aparece nenhuma. Só pede para eu escrever qual é Nenhuma. o motivo da Motivo é solicitação da certidão. comprovação de regularidade econômica financeira. Escreve igualzinho o banco está pedindo. É? Comprovação de Uhum, regularidade econômica financeira, tá certo. tá? E a Pode outra colocar. questão é, a professora tem algum modelo desse contrato Tem, específico? tem. Você só Pode tem que passar me para a gente? lembrar. Posso, Tá. só que ele não está nesse computador, eu sei que não está, porque eu lembro Uhum. quando foi a última vez que eu fiz, e está no meu HD externo. E eu mudei duas coisas, mudei de endereço de casa e endereço da empresa. Então, ainda estou com um monte de Uhum. coisa em caixa ainda. Em caixa, encaixotada Uhum. mesmo. Mas me lembra que eu dou um jeito, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara, ver se até o fim de semana eu termino minhas caixas aqui e Aí a consigo. gente Aí manda uma eu mensagenzinha lá no grupo, mando a marca a professora, mensagenzinha, pode ser? pode, Tá. porque o que acontece? Eu vou pegar o arquivo último que eu fiz e vou tirar os dados da pessoa, né? E mando para vocês, tá? Não foi para credenciamento de banco, foi para trabalhar em outros contratos. Sim, Aí vocês mas só vão para ter a que gente ter um adaptar. modelinho. Vocês vão ter Uhum. que adaptar. Outra coisa também, como isso acho que tem mais uns 2 anos, olhar se alguma das leis que eu cito lá naquele contrato, elas não estão mais vigentes, tá? O que que acontece? Eu tive uma colega, né, de muitos anos a gente trabalhou junto, ela é advogada, e ela fez para mim. Eu fiz o texto, entendendo o que que era que eu precisava, né, dentro do serviço da pessoa, e a Raquel, que era advogada, ela escreveu os termos jurídicos ali, ela fez um contrato muito legal. Então, para me preservar, né, e preservar o outro lado, para a gente não ter vínculo trabalhista, né, porque eu também não quero ter problema, né, contrato uma pessoa como CNPJ e vou problema trabalhista, né, então ela me ajudou nisso aí, tá? Então, vocês me lembram de fazer isso aí, de mandar, ok? Era outra pergunta também, ou eram só essas?
Só essas, tá. Léo, sua pergunta. Professora, nesse caso Ah, aí da prova de vínculo com a empresa ah, proponente, né? Eu e meu pai somos sócios da empresa, só eu tá, sou só eu componho o quadro técnico, no caso. tá. Como seria isso? Ficou meio confuso. Não, então você e seu pai são sócios, então você tá aqui, ó. Peraí, paguei tudo. Deixa eu escrever, CNPJ. Como que você vai comprovar o seu vínculo com a empresa? Através do contrato social. Na hora que você apresentar lá atrás o contrato social, Sim, você está apresentando que você é sócio, beleza. Aí, o que está acontecendo aqui? Prova de vínculo com a empresa, né, cujos nomes não constem da certidão emitida pelo CREA. Olha só. Você comprova, você é sócio, desculpa, seria o O, né, pelo contrato social. Se na certidão do CREA for o seu pai, que pai, tá? For o seu pai, vamos supor que seu pai é engenheiro, tá? Mas ele é engenheiro eletricista, tá registrado lá. Tem uma empresa de engenharia registrada no CREA, engenheiro eletricista e engenheiro civil. E na certidão da empresa no CREA, não tem o seu nome, é isso que ele está pedindo. Prova que você tem vínculo com a empresa, já que o seu nome, já que você não é RT, responsável técnico da empresa, tá? Então, você prova através beleza. do contrato social. Qual que é a minha sugestão, gente? Eu sempre falo que eu vou fazendo, assim, folhinhas, né? Eu reapresento o contrato social aqui, tá? E todas as suas Show. alterações. Mas eu já apresentei lá na frente. Cara, que não interessa. Põe de novo. A nossa vida é pensar que a gente quer facilitar o serviço deles, porque os caras têm muita coisa que chega lá, concorda? E aquele que Sim. chega mais ou menos, ele vai, a primeira brecha que tiver para ele mandar um inabilitado em você, ele vai mandar, porque tem um monte para olhar, concorda? Tá? Sim. Eu sempre falo isso, Tá. vamos facilitar a vida deles. Repete Legal. No caso, e põe de no novo. caso só eu sou engenheiro, só eu consto na certidão do CREA. Então é só Aí, colocar de aí, novo o aí, contrato social. você nem precisaria, porque você já é RT e sócio, mas eu apresento aqui de novo, Tá. tá? Beleza. Apresento aí de novo. Beleza. O que é que eu lembrei aqui de falar? Depois eu falo dessa parte, foi uma licitação, um credenciamento que eu fui participar, e depois eu conto. Eu já contei essas histórias em aula, mas depois eu conto de novo. Só para a gente avançar aqui. Então, a prova de vinho, tá? Então, ficou claro as formas, né? Então, você pode também conversar com algum colega, ó, não estou a fim de abrir empresa, né? Eu vou, sei lá, tem gente até que quer trabalhar, né? Falar um negócio que meio errado, mas tem gente até que quer trabalhar com isso, e não pode ter o nome vinculado à empresa porque trabalha em outro órgão, tá? Isso é uma forma de fazer. Mas cuidado com essas coisas, né? Vamos seguir a regra do jogo aí, a legislação, para não ter problema, tá? Professora, esse Ah, 4.5 não é a carteirinha, é o RT, né? esse 4.5 É, esse 4.5.1. 4.5.1 Uhum, uhum. é a certidão de registro e quitação da pessoa jurídica no CREA. Eu não vou entrar aqui para tirar da Jéssica, porque ela teria que acessar o CREA dela, né? A CREA da empresa, são dois acessos. Pelo menos em Minas são dois acessos, tá, gente? Eu entro no CREA profissional e no CREA pessoa jurídica. E eu emito a certidão. Eu vou mostrar a minha aqui. CREA PJ. Nossa, essa minha tá antiga aqui, porque tá tudo em outro computador. Mas só para vocês verem aqui o que é, tá? Essa é antiga, desconsidera a data. É muito antiga. Aqui, ó. Serviço Público, Conselho de Engenharia, Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, 2015, tá vendo? Certificamos que a pessoa jurídica tal, 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 e vai falando, em geral. O nome da empresa, o endereço, né, o CNPJ, capital social, lá, 5 mil, o número do registro da empresa no CREA, tá vendo? Quem que é o responsável técnico? Só tem eu. Aqui, ó, eu tive o registro cancelado nesse período, cuidado com isso, tá? Falar nisso, eu tenho que fazer isso também. Coisa feia, né? Eu até mandei uma cartinha para eles pedindo para tirar esse troço daí, que eu não quero que fique aparecendo. O que aconteceu, gente? Teve um período aqui que eu não votei anteriormente a esse período, tá? Tá vendo? 3 meses aqui. No ano anterior eu não votei. Chegou eu só descobri isso porque eu fui lá no CREA. A minha certidão não está saindo. O que aconteceu? Não saía a minha profissional, não saía da empresa. Ah, você está com pendência na que coisa eleitoral,
É tribunal? Justiça Na Eleitoral. Justiça Eleitoral, vou falar. Eu? É. Você deve ter faltado alguma eleição e não justificou. Eu falei, ai, foi. Aí, o que eu fiz? Fui lá na Justiça Eleitoral, né, formalizei a minha situação, regularizei, voltei com o papel lá no CRES, eu fiz tudo isso no dia, voltei pedindo para eles, lá, eles entraram com um procedimento lá para poder voltar. Mas aí eu fiquei com a certidão da empresa suja, né, eu fiquei 4 meses ali, 3 meses, com meus registros suspensos, eu nem sabia. E estava trabalhando, normal, nem sabia. Por que que eu falei, eu tenho que olhar de novo? Porque eu viajei na época da segundo turno de eleição e eu faltei. Então, tem que olhar de novo, porque eu estou irregular. São coisas que a gente esquece, né? Então, olha aí você, se você não está com problema aí na justiça eleitoral. Eu não sabia que o CREA vinculava tanto com eles assim, mas descobri sofrendo a dor, né, de ver minha certidão fora. Tá? Já vou responder as outras ali. Então, é essa certidão, tá? Essa da empresa. Beleza? Prova de vínculo, já falamos. Agora, o que mais que eu coloquei aqui? Qualificação técnica continuando. Tá, registro e quitação do profissional. Então, olha só, a gente tem registro e quitação da empresa, registro e quitação do profissional. Mesma coisa, mesmo tipo de certidão. Você acessa o seu CREA pessoa profissional e tem a mesma certidão, tá? Documentos de comprovação da formação de experiência para cada atividade e os pré-requisitos. Aí, nessa nosso encontro hoje, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aqui tem a ver com os requisitos de cada atividade. A maioria de vocês aqui, né, nós já nos conhecemos, outros que talvez vieram ainda não me conheciam, a gente está mais ou menos focando nas atividades de avaliação. 401, 402, Banco do Brasil, AVA 01, 03 e tal, né, olhando aqueles números de avaliação. Onde pede o quê? Laudo de avaliação, modalidade completa, grau, normalmente, né, vamos tentar grau de fundamentação 2, porque se pedir grau 1 ou 2 atende 1, lembra? Laudo completo, né, com emissão da RT ou RNT, o certificado de curso de referência estatística 20 horas. Pronto, normalmente é isso aí que pede, tá? Tem atividade lá no Banco do Brasil que está pedindo método evolutivo, aí é outra coisa, mas aí é cumprir todo aquele requisito. Tem atividade que pede, além de você fazer as avaliações, você ter CAT, Certidão de Acervo Técnico. Não podia fazer mais um encontro de falar das CATs, né? Estou devendo isso. Vou anotar aqui, vocês me lembram, Certidão de Acervo Técnico. Aí são, do último edital, vocês olham ali depois, são as atividades de viabilidade de empreendimento e fiscalização de obra, né? E tem outros de saneamento, tem de drenagem, tem geotecnia. Quem falou que fazia estabilidade? Tem de geologia, tem várias outras atividades que tem que ter CAT. A CAT, para emitir, você tem que ter feito o trabalho, né? Ter a RT emitida, ter o atestado que a empresa emitiu para você, ou o órgão público, juntar isso e o CREA te emite uma CAT, uma certidão de acervo técnico, tá? Estava tendo agora mais online, tem a CAT simplificada, eu gosto da CAT com chancela e vínculo ao atestado, por isso que vamos fazer uma específica para falar disso depois. Mas nas nossas básicas aí de avaliação, graças a Deus, por enquanto, não precisa de CAT, tá? Comprova-se o concurso com os laudos, ok? Então, não dá para falar disso aqui, que isso não é mais um bate-papo, mas eu quis só trazer para lembrar. Os E esse documentos... certificado, professora, do sistema, das 20 horas do Cisdeia lá, do curso, Tem que apresentar. É do curso do Cisdeia, tem que fazer um curso Não, peraí, Tatiana, você não é da turma PE, né? Você foi aluna da pós, não é? Isso, da pós. Então, você não vai ter, a Tatiana ou qualquer outro colega aqui que fez pós, gente, aí eu vou falar o que eu entendo. Outro dia eu respondi até isso eles fizeram um questionamento ao INBEC, né? Então, isso que eu dou aula para o INBEC. O Banco do Brasil fez um questionamento para o INBEC no certificado e da questão da carga horária e de tudo lá. Aí eles me mandaram, professora, responde, porque é mais técnico, né? Respondi, mandei, tá tudo certo. Não sei por que a analista perguntou aquilo, eu acho que ela não é engenheira. Se ela fosse engenheira, ela não perguntaria aquilo que ela perguntou. Enfim, quem faz a pós, o que a gente tem que entender? Quando eles pedem essas 20 horas de experiência do curso de inferência, é porque a maioria de nós aqui não aprendeu na faculdade. Porque se a gente tivesse aprendido, não tem que pedir nada, concorda?
Eu também fui assim, eu não aprendi. Eu conto, né? Fiz o meu primeiro curso lá com a Bunamã e tal, beleza. Então, vocês também foram fazer o curso em algum momento para aprender. Então, esse é o certificado de 20 horas. Porém, o pessoal da pós tem três, que eu sei que tem três que eu dou as aulas, né? Tem três disciplinas de estatística. Tem métodos estatísticos, inferência 1 e 2. Eles têm 60 horas de inferência estatística. Não vou falar 60 de inferência, não, porque eles vão dizer que métodos estatísticos não entram em inferência, tá certo. Mas tem 40 horas de inferência estatística. Então, quem fez a pós-graduação e cursou aquelas disciplinas, está, na minha visão, está cumprindo o requisito de 40 horas, inclusive, está com 20 horas a mais do que o pedido por eles, tá? Então, eu sempre falo isso, não tem que fazer o curso. Para mim, seria ótimo virar para você e falar assim, tem que fazer o curso, vai ser mais uma aluna minha, mas não tem, eu não entendo isso, gente, né? Eu falo isso, Porém, eu não tem um coordenei, certificado específico de 20 não, horas. Eu não teria que tem um certificado mandar, específico. Eu já teria que coordenei mandar cursos, muita ementa, coisa sei para lá. MEC, não precisa. O que você tem que mandar? Você manda, você já concluiu ou não? Se você já concluiu, Não, estou é o fazendo a diploma. PS6, ainda não. Não, ainda não. Não Ainda falta. concluiu, mas você já Uhum. cursou e já foi Sim, aprovada, né? essa, Você não é da, essa sim. você deu a PS6? 6. Ah, Acho que é 6, né, sua colegas? nota O pessoal saiu que tem. lá, porque teve uns grupos na PS6 que eu A puxei a minha orelha do saiu, deu pessoal. certinho. O A minha pessoal fez saiu um certinho. trabalho, teve um grupo lá que fez trabalho, que eu falei, meu Deus, não estou acreditando que eles fizeram isso. Pedi para fazer de novo. Uhum. O que acontece? Vai apresentar que você está inscrita, matriculada, não sei como é que chama isso, declaração de matrícula. Você vai pedir o seu histórico da pós-graduação e vai pedir a ementa das disciplinas, das três. Métodos estatísticos, inferência 1 e inferência 2. Tá certo. E Muito isso vai obrigada, professor. compor o meu entendimento, o seu pré-requisito de saber inferência estatística. Isso que eu estou falando para a Tá. Tatiana, não é só para a Tatiana, não, gente, é para todo mundo. Até para que todo mundo que está em pós ou fez pós-graduação e tem essas disciplinas, seja em qualquer instituição, pede isso aí, pede de uma vez, porque às vezes isso demora, tá? O que acontece? A pós-graduação, ela pode ser do IMBEC, mas ela é vinculada, né, até outra instituição, ela é vinculada a uma faculdade de graduação, e essa faculdade de graduação é quem vai emitir isso. E essas faculdades de graduação, elas têm uma demanda de milhares de alunos, e não é rápido. Eu falo que eu já coordenei curso em graduação, eu sei como é que leva tempo para essas certidões sair. O coordenador tem que assinar, o professor tem que assinar, o coordenador tem que assinar, o diretor tem que assinar, tá? Para ficar tudo reconhecido e certo dentro da questão do MEC, ok? Então, peça isso logo para você ter, eu não sei quanto tempo vai demorar, Comprovante de tá? matrícula, Uma ementa e declaração de tinha mais uma matrícula, coisa. quer dizer, você está Uhum. cursando, você vai pedir, eu falo histórico, né? Eu não sei se não existe esse histórico Onde vem as escolar, notas, né? onde Ah, vem as entendi. matérias e as notas, quer dizer, você cursou e foi aprovada, e a Uhum. ementa da E a disciplina, você tem que ementa. pedir das Tá certo. três, Tá bom, tá? muito obrigada. Tem faculdade, eu falo pela graduação, que cobra para emitir isso. Aqui em Belo Horizonte, eu já trabalhei em faculdades que cobravam para emitir isso. Não interessa, a gente paga. Depois você vai faturar 5, 10, 15, 20, e não é R$ 25 que vai fazer diferença, tá? Ah, eu estou com receio disso. Qual é a solução? Alternativa. Plano B. Faz o curso de 20 horas, que aí você vai ter aquele certificado específico, bonitinho, igual eles escrevem aqui. Mas não precisa, tá? Não precisa. Ok? Adriana, você pode garantir com 100% de certeza, né? No intervalo de confiança 100%, não existe, que fazendo isso que você me falou, da inscrição, histórico, ementa, eles vão aceitar? Não posso. Eu sempre falo isso, tem mais de 10 anos que eu falo isso com o pessoal. Não tive nenhum aluno que voltou e falou assim, Adriana, fiz aquilo e deu certo. Então, se alguém até já fez, me conta, tá? Para eu poder afirmar para os colegas, olha, pode fazer, porque a Tatiana fez, credenciou no edital 2024, beleza, pode fazer. Não voltaram para me contar, né? Como tem muita gente que acaba fazendo o curso básico lá de 20 horas, acaba entregando esse certificado, mas não precisa, tá? Beleza? Vamos lá? Os documentos emitidos em nome da empresa somente podem ser usados para comprovação da experiência dos responsáveis técnicos registrados na inscrição da pessoa jurídica no CREA-OCAL. Os documentos emitidos em nome da empresa somente podem ser usados para comprovação da experiência dos RTs na inscrição da pessoa jurídica do CREA-OCAL. Bom, gente, eu não entendi muito bem isso aqui, não. Mas eu estou achando que é o seguinte,
Pode ser que você tenha, na habilitação técnica, uma RT em que você, profissional, está vinculado a uma empresa que você pode, né, fazer RT. A RT é sempre do profissional e vincular a sua empresa, certo? Aí ele vai dizer assim, ó, a Adriana está vinculada à empresa do Jones, que trabalhou, certo? E emitiu uma RT. Ok? O contrato é da empresa, mas a Adriana é o profissional que fez o laudo, tá? Aí o que que ele está dizendo? Que esse documento, em nome da empresa, só vai comprovar a experiência dos responsáveis técnicos lá do CREA-CAL. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, a Adriana fez, o contrato estava sendo pela empresa do Jones, mas não é o Jones que fez, então, essa RT desse serviço não comprova a experiência da Adriana. Olha que coisa complicada. Entendeu? Tá? Então, como é que a gente escapa disso aqui? Tendo vários cuidados, mas como que a gente escapa disso aqui para não ter problema? Você vai fazer o seu laudo, vai emitir sua RT ou a sua RRT do profissional e não vai vincular a empresa nenhuma. Você é profissional fazendo sozinho, que é o que todo mundo pode fazer, concorda? A gente, para trabalhar, a gente não precisa ter empresa, certo? Quem que está pedindo empresa? O banco, tá? Mas a gente não precisa ter empresa. Então, vamos supor, o Jones vai pegar 3 imóveis aí de parentes dele, vai emitir as ARTs, Jones não tem empresa vinculada, aí ele comprova sem ter problema com isso que está escrito aqui. Ó. Ficou até difícil de entender isso aqui. Tá? Então, é só fazer a sua RT ou RRT e sua física se vincular em uma empresa. Ah, mas se eu vincular a minha empresa e eu sou responsável técnico, tem problema aí? Não. Aí você não cria nenhum problema. Tá? Beleza? Por isso que eu falo que a gente tem que ler, né? E ler mais de uma vez. Continuando aí na habilitação técnica, currículo de cada profissional, devidamente capeado, conforme o anexo. Aí é o seguinte, eles têm um modelo de currículo ali, tá? Adianta que essa partezinha minha chatinha, a gente fica com preguiça de fazer o currículo, você tem que transcrever o que você já fez para esse modelinho deles. Deixa mais ou menos pronto aí, a capa é só fazer do jeito que eles pediram ali e escreve a sua experiência ali. Uma vez me perguntaram assim, tudo que eu colocar nesse currículo meu aqui, que vai no credenciamento, eu tenho que comprovar? Não, eles não estão te pedindo isso, tá? Senão ia ficar um negócio desse tamanho, né? Tá bom? Por exemplo, eu tenho tempo de trabalho em uma empresa que foi carteira assinada. Eu vou mostrar, vou ter que tirar xerox da carteira de trabalho para provar que eu trabalhei lá, tá? Não tem isso não. Escreve lá mais ou menos a sua experiência, né? Coloca que você já faz avaliação, claro, que você já vai estar apresentando laudos para credenciar, então você já vai contar, vamos supor, no ano de 2023, né, atuando como avaliador de imóveis para diversas empresas e tal. Se tiverem muita dúvida de como escrever, me lembra também que eu mando um modelo preenchido de algumas coisas nesse currículo profissional, é só me lembrar, tá? Professor, esse anexo tá junto Esse anexo no está edital? junto aí no edital, tá? Deve estar lá no Ah, final, o modelo deles. Se não tiver, me fala, mas estava tudo dentro do mesmo arquivo. nesse que a Então, professora passou agora? nesse que eu passei no... Não, nesse que eu passei, não, peraí. O PDF que eu passei agora é aqui, do nosso encontro aqui. Onde está é no edital do banco. Então, peraí. Deixa eu pegar aqui o edital da Caixa. Vocês não estão com ele, não? 2019 eu não passei esse edital, não? Passar aqui. Eu achei que eu tinha colocado ele lá para vocês baixarem ele. Aqui. Eu vou mandar ele em Word, tá, gente? Se a professora passou, eu não vi, professora, desculpa, mas Não, não tem eu problema não. Eu perguntando também estou porque eu na não lembro. dúvida. Eu A vi no gente faz início da tanta aula que a coisa professora passou o arquivo né, o de PowerPoint, agora, isso mas aqui que a gente está conversando. isso, Tá, aham. mandei aí o da Caixa, então tem que estar lá no anexo 8, modelo, tá? Vamos avançar que vocês vão ficar cansados aí. Eu tô achando que é aula. Vamos lá, os profissionais vinculados a empresas com contratos ativos com a Caixa, relativos a este objeto de credenciamento, ficam dispensados da apresentação de documentação de comprovação de formação e experiência técnica para as atividades de interesse nas quais tenham sido habilitados anteriormente. Está dizendo o seguinte, você já trabalha aqui para gente? Você está com um contrato ativo? Abriu o edital, eu, por exemplo, não preciso comprovar o vínculo para as atividades de avaliação, eu já faço, ok? É isso que ele está dizendo, tá?
Léo, enquanto eu mudo aqui sua pergunta. Professor, essa parte de apresentar o currículo de cada membro da empresa, você pode voltar um slide? Isso, cada profissional da empresa, no caso, Aham, como eu disse, eu sou sócio do meu pai, ele não é da parte técnica, não é equipe técnica, né? uhum. Então eu não precisaria colocar o currículo dele, no caso, né? Dele Eu não. vou, É, vou seguir isso só para mim. só para você que vai ser o profissional que vai se habilitar para fazer o trabalho. Isso aí. Beleza, beleza. Obrigado. Podia ter colocado aqui, né? Eles poderiam colocar dos profissionais que vão se credenciar, né? Sim, beleza. Obrigado. Olha só que coisa maluca. Se tá escrito aqui de um jeito que, se a gente fosse pensar, concorda que o pai do Léo teria que colocar o currículo dele, mas ele não vai trabalhar com isso? Doido isso, né? Exatamente, exatamente. Eu não colocaria, não, mas como eu não tenho um sócio na empresa, assim, no sentido de RT, sou só eu não corro essa dúvida, nem esse risco, entre aspas. Mas se você achar que pode cair em alguma coisa aqui, porque realmente não, né, é a interpretação, é, você colocaria o currículo do seu pai. Coloca, mas ele não vai apresentar laudo, ele não vai entrar pedindo nada, porque não é. Ele é de qual área? No caso, ele é mecânico de manutenção de aeronaves, mas ele Ah, também tem então não curso tem nada a técnico ver. em edificações, mas ele Mas não tem não nada a trabalha com ver. isso, ele trabalha com a parte da mecânica Se de ele fosse aeronaves. engenheiro, no sentido assim, de estar mesmo na mesma profissão, não, manda só o Sim, seu. Se eles fizerem alguma coisa, chama, a gente dá um jeito de defender isso aí, tá? tranquilo, Isso aqui tá beleza. até fácil de defender, né? Tá bom? Sim, Então, show. vamos ao CICAF, olha só, gente. CICAF, né, é o Cadastro Federal, né, dos fornecedores de serviço aí, que a gente pode, nesse momento anterior ao edital, a gente pode cadastrar ou não no CICAF. Então, você vai entrar no site que está aqui, ó, isso aqui eu copiei exatamente do edital da Caixa, tá? Esse arquivo Word que vocês receberam aí. Você vai entrar nisso aqui, vai seguir o passo a passo deles lá e vai entrar com a documentação. Antes era mais enjoado, agora é até mais fácil de entrar com a documentação. E, olha só, o CICAF agora, fala agora, desde a última atualização que eu vi, ele já está puxando as certidões do FGTS, da Receita Federal. Eu estou na dúvida se o cartão do CNPJ. Eu sei que quando eu fui fazer, a minha já tinha aparecido ali no CICAF, quando eu fui atualizar, tá? Porque o CICAF, se a gente for entender assim, ele tem que estar sempre atualizado. Como tem certidão que vence mês a mês, o ideal é você se programar, né? Vamos supor, todo primeiro dia útil do mês, eu vou acessar o CICAF e vou atualizar minhas certidões. Entende? Aquelas que vencem mensal. Vocês viram que da Receita Federal está valendo por 6 meses, né? Tá? Para manter em dia o seu CICAF, tá? Quem já tem o CICAF pode emitir o CRC, Certificado de Registro Cadastral do CICAF, que vai falar que você está regular nos que eles chamam de níveis 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são as habilitações fiscais, jurídica, econômica e técnica, tá? Técnica é o currículo, preencher lá, mandar diploma e tal. Lá está tudo escrito, tá? Antes do contrato, de você assinar o contrato com a Caixa, com o Banco do Brasil, você não é obrigado a estar cadastrado no CICAF, certo? Se você não está prestando serviço para nenhum outro órgão que te exija isso. Não é obrigado. Se você tiver no CICAF, você manda esse CRC, não precisa de nada dessas certidões que a gente falou, porque já está tudo lá. Beleza? Se você não está cadastrado no CICAF, você vai apresentar todas essas certidões. Eu, mesmo tendo cadastro no CICAF, estando em dia, eu mando todas as certidões. Eu prefiro, tá? Prefiro. Depois, gente, vocês vão ter que se cadastrar no CICAF de qualquer jeito, porque a Caixa exige isso para a assinatura do contrato, a não ser que ela venha a mudar. E ela exige também que o seu CICAF seja mantido regular durante o período do contrato para que você possa faturar e receber. Se eles consultarem o CICAF em algum momento e o seu estiver vencido, eles podem te chamar para regularizar, tá? Te avisar alguma coisa. Não sei como é que eles fazem, né? Eles falam que a gente tem que manter aqui, ó. Está em outro texto aí. Eles falam que a gente tem que manter esse CICAF atualizado. Tá, não quero fazer isso agora. Eu acho que vai ser complicado para mim. Beleza, separa as certidões, deixa tudo pronto, entra no edital. Entrou no edital, na semana seguinte, já entra e faz o seu cadastro no CICAF e vai mantendo ele atualizado, tá?
Pega um dia aí do mês seu aí de trabalho, pega uma manhã, uma tarde, uma noite, e faz isso. Se você tiver uma secretária, uma estagiária, alguém, você pode colocar para fazer. Eu tinha uma moça que fazia isso para mim. Depois ela saiu, foi ter filho e tal, não faz mais, quem continua fazendo agora sou eu, apesar de ter as estagiárias, mas eu não pus isso na mão delas, não, tá? Eu mesmo que faço, coisa tranquila, entra aqui, rapidinho eu resolvo. Então, é sempre importante isso. Então, nesse momento, não precisa, né? Vocês apresentam a documentação, mas sabendo que depois vocês vão ter que ter o SICAP para a assinatura do contrato, inclusive, se eu não estiver enganado. Já na assinatura do contrato, eles já pedem, tá? Tem que dar uma confirmada aqui no edital. Deixa eu ver, pergunta. SICAF é da pessoa jurídica, tá? Prestação de serviço para o governo, né? Seja municipal, estadual, federal, é tudo empresa, pessoa jurídica, no nosso caso aqui, tá? Deixa eu ver mais o que. Ah, tá. Documentações que eu recomendo, né? Então, eu já falei lá do documento de identidade, que a sugestão é colocar a carteira profissional do CREA-UCAL. No contrato social, colocar aquela folha de rosto que fala que o seu contrato social está registrado na junta, e quais foram as alterações que você já apresentou e estão válidas lá na junta comercial. E aqui outra coisa, tá? E agora eu lembrei de uma outra aqui que não precisa, aqui não pede, tá? Mas eu acho interessante vocês colocarem, que é a certidão, não sei se ela está com esse nome, eu vou olhar aqui de novo. Certidão de quitação com a prefeitura, tá? Porque a Caixa não está pedindo, mas a maioria das licitações pede que a gente também comprove a regularidade municipal. Se você for ver aqui, o que a Caixa pediu? Regularidade federal, porque é Receita Federal, é FGTS federal, falência e concordata é estadual, né? Ela não pediu nada do município, concorda? Ela não pediu, que você está inscrito na prefeitura, porque para você emitir nota, você tem que estar inscrito na prefeitura. E você paga ISS, da nota fiscal que você emite, e você tem que ter aquela taxa de fiscalização, né? Paga. Então, existe uma certidão de quitação na prefeitura também. Eles não pedem, mas eu sugiro vocês apresentarem, tá? Então, entra a prefeitura, tal, emissão de certidão de quitação pessoa jurídica. Cada prefeitura vai estar de um jeito. Não sei nem como que Belo Horizonte está agora, porque eles mudaram o sistema. Eu fui fazer consulta de outras coisas aqui, de IPTU e tal, inclusive vou fazer um conteúdo sobre IPTU, tá, gente? Essa época agora tem muita coisa para a gente ganhar dinheiro aí. Em relação ao IPTU, por exemplo, correção de IPTU, certidão de quitação. CND, né? Tudo CND, né? Deixa eu ver se vai dar. Ai, agora mudou. Nossa Senhora, solicitar. Antes era outro caminho, eu já sabia tudo de cor. Vou digitar aqui, vou tirar a minha, peraí. A aula tá gravada, a aula tá ficando gravada. Gente, ó, deixa eu só mostrar esse slide aqui, enquanto eu vou imprimindo isso aqui para mostrar para vocês, emitindo para mostrar. Esse próximo aqui é o seguinte, o que eu fiz de errado, né? Porque isso pode acontecer, tá? Aqui, ao longo do que a gente foi conversando, eu fui procurando mostrar para vocês quais são as situações que podem, né, dar erro, certo? E algumas soluções para vocês fazerem, tá? Então, fiquem atentos nisso. O que a gente não pode errar, né? O ideal é não errar em lugar nenhum, né? Mas o que a gente não pode errar é a data, a validade das certidões, tá? Aqui, ó, Belo Horizonte é um pouco enjoadinho, porque ele manda um documento auxiliar, depois eu tenho que acessar de novo com essa chave de acesso, tá? Para fazer a certidão de quitação da pessoa jurídica, tá vendo? Validade 10/2/2024. Eu pego esse código de acesso, entro de novo em outra página da prefeitura, digito lá, e aí sai a certidão, tá? Esse aqui é um documento auxiliar, ok? Mas é alguma coisa assim. A prefeitura está falando que a empresa está em dia, o ISS está pago, a parte de 2024 não está, porque ainda não venceu, tá? Então, é o seguinte, quais são os problemas? A gente já falou aqui, né? Soluções. Se for alguma coisa, igual aquele caso que o Léo perguntou do currículo, aquilo ali é uma coisa defensável, concorda? Se a gente inabilitar, a gente entra com o texto lá e vamos defender essa inabilitação, tá?
Mas não pode faltar certidão, não deixa a certidão estar vencida. Certidão positiva com efeito de negativa, ela pode ser apresentada. Vocês viram que a minha está assim, eu contei que a minha está assim, não tem problema, tá? É claro que o ideal seria uma certidão negativa, mas eu posso entrar com a positiva com efeito de negativo, tá? É isso aí. Então,